Olá, povo de Deus, domingo 8 de janeiro de 2023, Epifania do Senhor, a semana de Natal. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 60, de 1 a 6, Efésios 3, 2 a 3a e 5, 6 e Mateus 2, de 1 a 12. Embora não se possa passar um bisturi separando os três Isaías, como consideramos em três grandes blocos, capítulos de 1 a 39, de 40 a 55, de 56 a 66, levando-se em conta o critério de épocas distintas entre eles, convencionou-se chamar detrito Isaías ao terceiro bloco, de 56 a 66. Portanto, o nosso trecho de hoje está aí situado. Esse profeta, na verdade, anônimo, que atuou por volta dos anos 537, 520, traz inúmeras referências sobre as condições existenciais do povo de Israel depois da volta do exílio da Babilônia. Jerusalém não é mais a mesma, aquela que um dia eles deixaram rumo à Babilônia. Agora é uma cidade em reconstrução, ao sabor da disposição dos que regressaram. Uma utopia povoava a mente dos ex-exilados. Jerusalém voltará a ser uma cidade bela e harmoniosa. O templo será reconstruído e Deus habitará para sempre no meio do povo. O texto que nos é proposto é uma glorificação de Jerusalém, a cidade da luz, a cidade dos dois sóis, o sol nascente e o sol poente. Pela sua situação geográfica, a cidade, portanto, é muito bem iluminada. E esta cidade-luz, que receberá a luz maior, capaz de fazer dela um farol a iluminar todas as nações, será, de fato, uma cidade referência, onde Deus habitará, protegendo o seu povo tão marcado por experiências fortes, tais como o exílio na Babilônia. Para ela se dirigirão povos de todos os quadrantes da terra, trazendo-lhe seus agrados, suas ofertas. É bom ver pelo ângulo de Jerusalém como sinal para todas as nações e não como exclusividade para a nação israelita. Efésios 3, 2 a 3a e 5 a 6. Se essa carta é de Paulo ou não, não sabemos. Porém, podemos afirmar que há nela uma espécie de síntese do pensamento do apóstolo dos gentios. O autor fala de um mistério que não foi anunciado às gerações passadas, mas que o Espírito acaba de revelar. Um projeto de inclusão da parte de Deus. Ninguém pode ficar fora do plano de salvação que Deus oferece à humanidade. Se os antigos rejeitavam os gentios com base numa predileção de Deus pela nação de Israel, agora é bom que saibam que este não é o plano de Deus revelado por Jesus. Jesus deixa claro que a proposta de salvação é feita a todos. E assim não há mais um mistério. Cristo, realizando o mistério, levou a cabo a reconciliação de judeus e pagãos num só corpo, que é a igreja. O texto que nos é proposto vem nesta sequência. Nele, Paulo apresenta-se como testemunha do mistério diante dos judeus e diante dos pagãos. Qualquer tipo de preconceito compromete a realização do plano salvífico de Deus trazido a nós por Jesus. Mateus 2, de 1 a 12, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer?
nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Com o episódio da visita dos magos ao menino Jesus, Mateus revela a confirmação da profecia de Isaías que lemos como primeira leitura. Como já dissemos, as narrativas da infância de Jesus não têm o gênero de crônica dos acontecimentos, e sim de uma catequese muito bem feita sobre Jesus e sua missão. Portanto, nos importa a mensagem que esse escrito quer nos passar. Com essa consideração, podemos afirmar que não se trata de um relato histórico envolvendo 3 chefes de Estado e o nascimento do menino Jesus. Não. O que está em jogo é a centralidade de Jesus na história, pois é ele que atrai os magos do Oriente. Esses magos passaram para a história como reis, devido à profecia de Isaías, que afirmava que os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Dizer que Jesus havia nascido em Belém dava crédito às profecias e afastava as dúvidas dos que afirmavam ser Nazaré o seu lugar de nascimento. Belém é importante porque é a cidade de Davi. Quanto à estrela, já tentaram fazer muitos cálculos astronômicos para justificar sua existência, mas Mateus não está preocupado com a historicidade do evento, e sim em ajudar o povo a entender que tinha nascido alguém reverenciado até mesmo pelos astros. E os magos, não reis, mas magos, podem ser identificados na época com mágicos, feiticeiros, charlatães, sacerdotes persas, propagandistas religiosos. Neste relato, poderia designar também astrólogos mesopotâmicos. Como bem sintetizam os exegetas portugueses, além de uma catequese sobre Jesus, este relato recolhe de forma paradigmática 2 atitudes que se vão repetir ao longo de todo o Evangelho. O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os magos do Oriente, que são pagãos, o adoram. Herodes e Jerusalém ficam perturbados diante da notícia do nascimento do menino e planejam sua morte, enquanto que os pagãos sentem uma grande alegria e reconhecem em Jesus o seu Salvador. Mateus anuncia desta forma que Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo, mas vai ser acolhido pelos pagãos, pelos pobres, que entrarão a fazer parte do novo povo de Deus. O itinerário seguido pelos magos reflete a caminhada que os pagãos percorreram para encontrar Jesus.
estão atentos aos sinais, à estrela. Percebem que Jesus é a luz que traz a salvação. Põem-se decididamente a caminho para o encontrar. Perguntam aos judeus que conhecem as Escrituras o que fazer. Encontram Jesus e o adoram como o Senhor. É muito possível que um grande número de pagãos cristãos da comunidade de Mateus descobrisse nesse relato as etapas do seu próprio caminho em direção a Jesus. Epifania é manifestação, e no nosso relato, a manifestação de Deus em nossa vida se dá diametralmente oposta à proximidade do poder e dos poderosos. Quando os magos estão próximos de Herodes, a estrela deixa de ser vista. Quando eles se põem em marcha em direção a Jesus, a estrela volta a brilhar em suas vidas. Um beijo no seu coração.